Bora lá então, que a nossa audiência está esperando. Sempre que ela chega, a coisa bomba, né? A gente traz a ciência de novo, os gestos, a voz. Marta Andrade Silva, nossa fonoaudióloga, especialista em comunicação humana, que nos ajudou aí a entender durante toda a campanha e depois da campanha também tudo o que não é dito, né? Mas que é mostrado através dos gestos. Marta, bom dia, seja bem-vinda ao ECL. É claro que a gente quer começar falando da cena emocionante do choro do Lula logo no começo do debate dele. Vamos colocar o vídeo de novo para a gente ouvir. Quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar o habito nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Marta, minha amiga, bom dia. A pergunta que eu fiz no começo, dá para fingir um choro desse? Dá para isso aí ser atuação do Lula? Não, não dá. E acho que Bom, primeiro é um prazer estar aqui de volta com esta eleição finalizada, né? Eu acho que estou muito contente de estar aqui com vocês, agora que acabou o pesadelo mais ou menos, né? Pelo que a gente viu ontem ainda tem, mas o fato dessa eleição ter sido vitoriosa é uma coisa muito positiva. Eu acho, Edu, que não dá para fingir, porque uma coisa, acabei de rever, eu vi isso acho que 6 vezes ontem. Toda vez que eu olho, eu fico arrepiada e me comovo toda vez. Então, isso é de verdade, né? Eu acho que tem uma coisa, quando de fato a pessoa consegue te mobilizar, é muito difícil ser fake isso, né? Não é? Você vê a mão dele tremendo, né? A mão dele tremendo ali, né? Ou seja, ele está inteiro emocionado, né? Super. E acho que a emoção dele nesse discurso foi maior até do que a de 2002. Porque em 2002 a questão do diploma também aparece, mas assim, ele se comove também, mas eu acho que o que pesa nesse discurso foi toda a eleição, a prisão, todo esse percurso. Então, assim, é muito mais... E tem a coisa também do diploma, mas eu acho que tem mais elementos. Então, acho que na hora ele foi que passa preso, né? O Lula ficou 2 anos, 580 dias preso. A companheira dele morreu no meio desse caos, o neto dele morreu quando ele estava preso, o irmão dele que cuidou dele quase como pai morreu quando ele estava preso. Enfim, foi uma jornada do herói mesmo, né? E isso ontem vive, né, aquele momento de clímax, né? E quantas vezes até no melhor sentido da palavra, de gozo, sabe? De caramba, olha só, poxa, vencemos, né? Viva, vencemos. E eu acho que ali foi essa explosão de emoção. E foi muito bonito, foi muito bonito. Eu me emocionei muito. Eu acho que, assim, ele não acreditava, ou sei lá, a gente também não acreditava nessa vitória até os últimos minutos, até o domingo, 7 horas da noite. Então, não dá para dizer, né? Em nenhum momento essa eleição foi tá ganho, tá tranquilo. Além de toda a questão da violência, do ódio, foi tenso o tempo todo, né? Dá aquela coisa que parece que o corpo vai parar ou vai se desmilinguir de tanta tensão que ele ficou, né? E sem dúvida, ele realmente está muito emocionado.
E sem dúvida do que esse homem sabe que está nas mãos dele, né, Marta? Ele sabe, completamente diferente de 2002 também, a gente está num outro momento hoje no Brasil e ele sabe, e eu acredito que esse choro também tenha muito a ver com isso, a responsabilidade que ele tem para esses próximos 4 anos. Eu queria chamar mais um vídeo para você analisar com a gente também, Marta, por favor, que é da chegada do Lula ali de mãos dadas com a Janja. A gente tem essa chegada também, a gente queria te ouvir, analisar, enfim, o corpo falando ali, o gestual dessa chegada. Vamos acompanhar, a gente vai pedir para a produção colocar esse lustra também. Ali ele está chegando já e se posicionando, né? Marta, o que você conta pra gente, então? Desse primeiro momento, do aperto de mãos? Até da cara da Rosa Weber. Volta ali só um pouquinho, porque é interessante, ó. A felicidade, você vê o Lira absolutamente, pra mim, me passa constrangido ali, né? Com a situação. O Moraes mantendo ali aquela postura séria de Xandão. Fala um pouquinho pra gente, porque eu acho que são o gostos Lira e o diferentes. Aras, né? Eu acho que o mais sério para mim foi o Aras, assim, com uma cara bem incomodada, né? Uma coisa que chama atenção, né, eu acho que é algo importante, se a gente lembra do Lula em 2002, né, primeiro que ele não faz um discurso escrito, ele se emociona, ele está no outro lugar no TSE, né, que é um antigo auditório, ele está sentado e ele fala de improviso algumas palavras, não é um discurso. O Lula, depois que ganhou a eleição, ele fez um discurso escrito, que foi aquele do hotel, muito bem estruturado, muito bem feito, e esse agora que ele escreveu. E eu estou querendo falar isso porque as pessoas acham assim, quem fala bem não precisa escrever o seu discurso, não é verdade. O fato dele falar bem não tira a necessidade dele organizar os focos, dele organizar, né, os assuntos que ele quer falar, ordenar. Então, o Lula, durante o primeiro mandato, mais do que o segundo, ele falou bastante de improviso. Ele é um ótimo comunicador, ele pode falar de improviso. Mas eu acho que, nesse momento, esses dois discursos mostram que, muitas vezes, é necessário você estruturar mesmo o seu discurso. Ele não fica olhando para o papel o tempo todo, ele levanta o rosto, ele se comove, ele olha para as pessoas. E mesmo quando as pessoas falam, por exemplo, do Obama não falava de improviso, muito pouco. Ele também fazia os seus discursos, usava teleprompter, né, só que fazia isso com tamanha maestria que todo mundo falava, ele está falando de improviso. Não, ele não está falando de improviso. E eu estou falando porque as pessoas têm preconceito em quem escreve. Você pode escrever o seu discurso, ter alguém que te ajude a fazer, né, e treinar esta leitura, que fica fluido assim como ele fez nessas duas situações, né, a do hotel e ontem na diplomação. Então, eu acho que assim, essa teoria de que quem fala bem não precisa escrever discurso não é verdade. Não sei também se o que pode ser uma coisa também da idade, eu acho que muitas vezes é isso, você fala melhor quando você é mais jovem, tua memória está mais ágil, mas o papel não tira dele a naturalidade, não tira dele a emoção, não tira dele essa linguagem corporal que ele tem de aproximar o outro, porque ele olha, porque ele tem um gesto que é um gesto suave, ele usa a mão sempre, né, próximo aqui do peito. Então, nada disso tira a naturalidade dele do discurso. Tá? Muito preconceito dizer, olha, precisamos falar de improviso. É algo importante, e esses dois discursos que ele leu foram brilhantes, não que o da Paulista que ele fez de improviso, não, mas são discursos diferentes. Então, acho que estruturar a sua fala é algo muito positivo. Eu me lembro lá em 2002 que às vezes ele chegava com o discurso escrito e no meio ele saía fora e falava de improviso, o que muitas vezes dava certo e muitas vezes não dava. Então, você tem um jeito de dominar o discurso e poder ter uma base, ter um guia. Né? Ele estava muito emocionado, então até acho que ele leu mais do que a gente percebeu no discurso ali da posse, da vitória, logo aquele do hotel. Mas não tem problema, ele leu bem, ele fez as pausas, ele respeitou, e ele realmente estava muito emocionado. Agora, uma pergunta, Marta. O Lula acabou de passar
ali por um procedimento, né, ali na garganta, na traqueia, não sei se foi exatamente na traqueia, por causa da questão da voz dele. Tinha até gente dizendo que ele tinha morrido e que era um sósia do Lula e etc., nas teorias aí dos doidos, dos ETs aí que estão fazendo SOS com o celular. Mas a pergunta, gente, o que você achou da voz dele ontem? Você achou que ele está já 90% aí recuperado? Achei que ele está, Edu, acho que 80%, né? Ele fez uma cirurgia nas cordas vocais, que a gente chama de prega vocal, né? Na laringe. Ele tinha uma leucoplasia, que é uma placa esbranquiçada, né? A princípio, o Calil disse que é benigna, mas muito dessa placa é uma lesão pré-cancerígena, mas a princípio ele pode ter tido, né? Ainda mais ele que já teve. Eu acho que ele tem, nessa fala, ele tem uma rouquidão. Por sinal, quando eu fui olhar ontem, em 2002, a voz estava bem semelhante com a que ele está hoje. Mas durante a campanha, no final principalmente, ele estava com muita aspereza, aí fica muito difícil a inteligibilidade. Então, eu diria que agora ele está mais rouco. E acho que rouco, o Lula sempre foi um pouco rouco, né? Não é de hoje. E muito antes dele ter tido problema. Mas não tem o que a gente chama de rigidez, aquela coisa que é... E que, às vezes, na campanha, em alguns momentos, ele quase ficava sem voz. A gente não ouvia o que ele estava falando. Vamos ouvir só um trechinho de ontem, só para as pessoas poderem associar o que você está falando à voz dele. Põe só um trechinho, só para a gente ouvir, por favor, gente. Vamos lá. Eles semearam a mentira e o ódio. E o país escolheu uma violência política que só se viu nas páginas mais tristes da nossa história. E, no entanto, a democracia venceu. O resultado dessas eleições não foi apenas a vitória de um candidato ou de um partido. Tive o privilégio de ser apoiado por uma frente de 12 partidos no primeiro turno, e aos quais se somaram mais 2 partidos no segundo turno. Uma verdadeira frente ampla contra o autoritarismo, que hoje, na transição de governo... Tá bom já para a gente ter uma ideia, mas você vê que ele dá para sentir que ele faz um pouco de força para falar, mas só se você estiver mais atento, né? Só para alguém que está preocupado em ver se está ou não está. Eu achei assim bem próximo do que é a voz do Lula normalmente. Exato, melhorou. E a gente lembra que um dos debates, se eu não me engano, acho que o primeiro, antes do segundo turno, ele estava quase afônico, né? Tinha hora que a voz não saía. Você não vê isso aí, você vê uma voz mais ou menos normal, o tempo inteiro rouca. Então, assim, realmente melhorou. Ele tinha uma lesão que estava dificultando a corda vocal a fazer o movimento que ela faz. Então, realmente, ele está com a qualidade melhor. Tem rouquidão? Tem. Mas não tem uma aspereza, não tem um ar, não tem hora que não sai a voz, né? Eu achei que no começo ele estava... Me deu uma sensação um pouco de esforço, mas eu acho que ele estava muito emocionado. Sim, muito. Diferente até do que no dia lá do discurso da vitória, lá no domingo. Então, eu acho que é difícil a voz, né? Quando a gente tem um choro contido, a gente fica segurando. Ainda mais ele que tem uma voz mais rouca, é mais difícil. Então, a voz foi melhorando ao longo, né? No começo, que ele falou o nome das pessoas, né? É longo, porque tem várias pessoas que ele estava cumprimentando, a voz estava bem mais difícil. Depois ela foi soltando, né? Na hora que ele conseguiu falar, que ele se comoveu. E é difícil segurar, né? Eu fiquei impressionada, porque às vezes não dá para segurar. Um bom exemplo disso é um exemplo do Messi, quando sai do Barcelona. Ele vai falar e agradecer, não sei se alguém viu esta cena, mas ele chora de um jeito quase que não consegue controlar. É muito bonito, assim, muito verdadeiro, assim. Mas ele não, tudo bem, ele não tem uma habilidade, mas é bem visível que o choro toma conta aqui dessa cena. Não sei se é bom lembrar desse exemplo, né, porque a gente não pode falar de Copa, mas... Não, pode falar. Até porque a gente tinha esquecido que é Copa, mas hoje tem Copa do Mundo, tem jogo da Argentina, e eu quero até lembrar uma cena que a gente não falou aqui do Messi, quando a Argentina ganha, que a gente não pode mostrar imagens de dentro do estádio, mas é uma cena que vai ficar para sempre dessa Copa. Quando a Argentina ganha nos pênaltis,
né, a disputa que a Argentina teve. Todo mundo sai correndo, né, para abraçar o último argentino que bateu o pênalti. E de repente eu tinha olhado e o Messi é o único que sai para o outro lado. Eu não entendi. Aí no dia seguinte eu vi um vídeo gravado ali da arquibancada. Ele sai para o outro lado para dar um abraço no cara do outro time que estava no chão, deitado no chão, assim, absolutamente destruído pela derrota. E ele faz questão de ir lá, ele dá um abraço, ele acolhe o cara e depois vai se encontrar com o time. Eu fiquei comovido com a cena. Foi, para mim, até agora, assim, a cena mais bonita da Copa, e isso faz Messi ser... E a cena dos jogadores... E, Edu, os jogadores com a torcida também é muito bonito. Muito bonito. Né? Desde o último jogo, é impressionante como eles têm essa relação ali com a torcida, é bem interessante. Mas depois vale a pena olhar essa cena dele saindo e o choro. Então, assim, controlar a emoção também é muito difícil. E o Lula fez isso ontem com maestria, porque ele é um excelente comunicador. Excelente. E ele consegue, olha para baixo, olha para o outro, ele... controlar é muito difícil. A gente... Agora... Fala, Vívia. Não, só comentar que foi um discurso de 14 minutos, mas em que ele disse a palavra democracia 19 vezes. Importante a gente marcar isso também. E acho que tem uma coisa interessante, porque o Xandão, como disse o Edu, fez um discurso poderoso também, né? Muito eloquente, muito... Vamos botar um trechinho do Xandão aqui, do Xandão, do ministro Alexandre de Moraes. Eu entrei na onda aqui também, vamos lá. Vamos botar um trechinho do discurso do ministro Alexandre de Moraes, só para a gente ver essa... Foi muito comentado ontem também. As pessoas falaram, o Lula foi duro, mas quem foi duro de verdade no discurso, quem subiu o tom mesmo, foi o ministro Alexandre de Moraes. Né? As manchetes hoje dizem isso. Vamos ver se a gente tem aqui um... Exato. A Justiça Eleitoral soube, com o integral apoio de todo o Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, garantir a estabilidade democrática e o integral respeito ao Estado de Direito, combatendo os intensos e criminosos ataques aos 3 grandes pilares de um Estado constitucional: a liberdade de imprensa e a livre manifestação de pensamento, a integridade do sistema eleitoral e a independência do Poder Judiciário. E aí, Marta? Eu acho que ele não pegou leve, assim, né? Achei que ele pegou do jeito que tinha que pegar, né? Mas achei muito corajoso, porque ele falou de fake news, porque ele falou das urnas, ele reiterou a questão, e eu achei até que a palavra democracia, ele que tinha falado, porque o Estado de Direito, ele falou, mas eu achei muito, achei que ele deu já um tom, assim, de... vamos olhar para o que está acontecendo, né? Ainda mais porque aconteceram coisas durante o dia, durante a noite, então acho que dá um certo conforto de saber que eles, obviamente, estão atentos, espero, né, como estavam falando antes, que sejam punidos, que seja pelo menos investigado o que está acontecendo ainda, né? Marta, para a gente finalizar o corpo, olhando assim o body language, a linguagem corporal, quem estava mais feliz e quem estava mais incomodado ontem? Olha, incomodado visivelmente o Aras, o Lira, aquela coisa de subir, por exemplo, com a mão para trás, né? Então, andar assim com a mão baixa. E dos ministros do Supremo, eu acho que ninguém, que estava todo mundo ali feliz ali. Todo mundo deu... Dos que foram, né? Quando você ia, estava sorriso. O Aras estava com uma cara muito sisuda, assim, né? Óbvio, bateu palma quando tinha que bater palma. E eu acho que a outra seria o Lira, né? E mais à vontade, acho que os funcionários, né? A gente tem até uma foto para mostrar. É linda essa cena. Não é? Olha que bacana, o pessoal tirando foto, o pessoal à vontade ali. Acho que feliz, né? Realmente. Acho que essa imagem fala por si, né, Marta? É isso mesmo, com certeza. Maravilhosa.
Lembrei de uma famosa- cena que tem no Democracia, Vertigem, como é que é Democracia em Vertigem, o da Isso, da Petra, Petra. que Isso. tem ele falando, né, tem ele indo cumprimentar os funcionários, e tem uma conversa dele que é incrível. É linda essa cena, é totalmente comovente. É o que a gente falou, começou o programa falando, é o brasileiro comum. E o Lula, para mim, ele é assim a vitória do brasileiro comum. E a gente tem que sair dessa lógica, né, de que para você ser alguém que é bem-sucedido na vida, você tem que ser extraordinário. Isso é um mundo de maluco, sabe? É um mundo que te cobra ser extraordinário. Eu tenho uns programas, por exemplo, programas que vão na periferia e pesquisam qual é a criança superdotada para poder ajudar aquela criança. Eu acho um absurdo esses programas. Eu acho um absurdo esses programas, porque assim, é tudo de errado, sabe? Primeiro é você ser oportunista ali naquela história. Segundo, é você chegar para as outras pessoas e falar o seguinte, meu irmão, olha só, tu tá ferrado de vez. Porque além de você ter nascido com essa falta de sorte enorme, entendeu? Você fez aqui a prova e tu é ruim. Tu não é extraordinário. Então pode ficar dobrado, entendeu? Deprimido, triste, não sei o quê. E, pô, a gente tem que ser uma sociedade onde, poxa, o cidadão comum, ele é vitorioso. Entendeu? Ele pode ter a casa, ele pode ter o carro, ele pode ter o negócio dele, ele pode ter empresa, ele pode fazer uma faculdade, ele pode exercer o ofício que ele sempre sonhou. A vitória não tem que ser do extraordinário, a vitória tem que ser do cidadão comum, entendeu? E Lula, ele traz, é óbvio, ele é um líder extraordinário, ele é um político extraordinário, mas ele era um trabalhador comum, como são essas pessoas. E eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu acho isso inspirador. E, olha, e outra coisa, assim, o discurso, né? Isso até o do Alexandre de Moraes, que não teve juridiquês, como a gente fala, né? Ele falou também de desigualdade, mas do Lula não tem nenhuma palavra difícil, é uma fala totalmente que qualquer pessoa entende, né? O fato de você estruturar um discurso também não precisa rebuscar, botar termos difíceis, botar nada. Né? Falou de uma forma clara, de uma forma simples, qualquer pessoa entende esse discurso, qualquer pessoa consegue se emocionar e se comover. Então, também, às vezes, a gente acha que também no discurso que é redigido vai ter uma formalidade, vão ter palavras. Não, né? Não foi isso que a gente viu. E, por acaso, em nenhum dos dois, porque mesmo o Alexandre de Moraes, perto, porque às vezes os ministros têm uma fala que é um pouco cheia de termos, não teve também, nada. Então, assim, achei muito especial você poder ter um discurso desse tão bem organizado e possível de ser entendido por qualquer pessoa da sociedade. Né? Senão a gente tem uma sociedade que é tão desigual que na fala a gente fica falando para um grupo e não para todos. Então, além de tudo, eu ainda gostei mais disso, porque acho que é bem importante a gente falar de uma forma clara e simples. Ninguém precisa falar rebuscado, cheio de coisa, não tem nenhuma necessidade. Especial, você usou a palavra certíssima que define tudo isso. Marta, muito obrigada, sempre muito, muito bacana conversar contigo, ter essa oportunidade aqui no ICL. Obrigada. Obrigada a vocês, eu adorei estar aqui de novo no momento desse, né? Não que os outros não foram bons, mas a gente estava tensa nessa eleição, né? Agora não, a gente está, pelo menos, respirando aliviado, né? É isso aí. Beijo para vocês. Obrigada, beijo, bom dia.